narrativa, a construção do carnaval. Antes de mais nada, a gente tem que agradecer a Baródromo, a LiberJ, a Band, até temos aqui nossa querida integrante do time Band Folia que está fazendo conteúdo. Obrigado, tá? Então eu vou apresentar para vocês, talvez todos vocês conheçam, obviamente, que isso aqui é um lugar do samba, mas eu vou apresentar um a um. Mauro Quintais, carnavalesco do Sorro da Pedra, Leandro Vieira, carnavalesco da Maricá, Anique, carnavalesca, única carnavalesca mulher da série Ouro do Carnaval, carnavalesca do Arranco, Marcos Paulo, carnavalesco da Estácio de Sá, e Renato Esteves, carnavalesco do Pério Serrano. Antes de mais nada, obrigado, uma honra estar aqui com vocês. O microfone já está aberto, né? Um debate local. E quando a gente fala de narrativa, fala de carnaval, eu acho muito importante, em primeiro lugar, né, colocando para vocês, no momento que está definido ali qual é o enredo, como é que se desenvolve esse processo criativo de vocês? Anique, você tem que começar. A única mulher carnavalesca da série Ouro. Cadê Maria Augusta, nossa referência? Maria Augusta, a gente vai falar agora com a única carnavalesca mulher da série Ouro e você precisa estar aqui, me mandando seu axé. Boa tarde a todos. O processo de escolha de enredo, né, muitas vezes vem de nós, carnavalescos, né, que a gente apresenta a proposta. Eu acredito que cada um aqui tem vários guardados na gaveta, tem enredos para cada escola, que combina com cada escola. Mas falando da minha forma de como eu desenvolvo, quando eu chego numa agremiação, primeiro tem que estudar qual é a escola, qual é a característica da escola, como ela desenvolve, como é a história dela, né, como ela vem desenvolvendo nos seus últimos anos, temáticas. E eu busco desenvolver um enredo que combine com aquela agremiação, que tenha uma identidade, que a escola se identifique, que a escola goste, que ela se sinta fazendo parte daquela proposta de enredo, daquela temática. Aí começa o processo, a gente apresenta para o presidente, para a presidenta, no caso, agora a gente tem várias mulheres, eu adoro isso. E a escola, gostando da proposta, comprando a sua ideia, a gente começa o processo de pesquisa, de imagem, porque é pesquisa mesmo, textual, a forma de como a gente vai apresentar aquele enredo, aquela temática na avenida, setorizando, forma de como vai ser dividido primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto setor, independente da agremiação, se é do grupo especial, se é da série Ouro, né? Depende do quantitativo de carros que a gente tem, de alegorias. E a gente começa essa pesquisa eu começo essa pesquisa de figurino, de imagens, né? Como é que eu vou passar aquilo plasticamente? Porque a história já está aqui na minha cabeça. E vou junto com o pesquisador, eu gosto de trabalhar sempre com o historiador, com o pesquisador comigo. Agora, é engraçado você falar de referências de imagem, porque isso aí, já que a gente vai falar de carnaval e futuro, eu acho que é importante a gente trazer um lugar hoje que muitas pessoas já estão usando esse tipo de tecnologia, que é a inteligência artificial. Né? Que você tem um Copilot, que é um aplicativo de inteligência artificial que você joga, pede uma referência de imagem e aquilo te traz uma série de referências. Você já usou? Não. Vocês já usaram? Parece que eu não usei. Aplicativo de inteligência artificial para alguma coisa assim. Olha! Uma coisa assim. Mas que tipo de coisa, Mauro? Porque isso é um assunto que não estava aqui na minha pauta. Montagem de projeto, papo. Imagem ainda não. Eu acho que você tem que... Eu acredito que todos aqui vão resistir no máximo a questão de você chegar e falar, eu quero um carro que fale da Amazônia. Pronto, o carro está pronto. E aí a função do carnavalesco está extinta. Mas, embora o mais importante, o mais eficaz que seja a ferramenta, o carnaval precisa, né? E ele só vai ser perpetuado se ele superar a relação humana. Porque o carnaval é feito de uma troca, é feito do bate-papo que você tem com o seu barracão, o bate-papo que você tem com o seu presidente, o bate-papo que você tem com um novo personagem, relativamente novo, que é o enredista, que sempre existiu, mas nesse momento ele toma um certo protagonismo, né? Nós começamos a
apresentá-los ao grande público. Alguns carnavalescos hoje já são seus próprios enredistas. Acho que o Jorge Silveira, o Leandro também, né? Eu ainda uso, ou melhor, eu já uso o Diego Araújo. Durante 19 anos trabalhei como Gustavo Neto. Então o enredista sempre fez parte do meu processo criativo, né? Hoje nós apresentamos o enredista. Antes você tinha, porque até os próprios enredistas, por incrível que pareça, não queriam ser divulgados. Não bota meu nome. Eu não sei até que ponto ali você tem uma pintadinha, talvez, não digo do preconceito, mas dessa visão que se tem de torcedor do carnaval. Então, professores, escolas, professores de faculdade, que não queriam vincular o seu nome a um trecho de carnaval, por incrível que pareça. Hoje a coisa está muito mais clara, né? E eu sempre que posso apresento o meu enredista, porque ele me ajuda demais no processo criativo. Sobre essa coisa do aí, eu acho engraçado. Da inteligência artificial. Isso, porque eu faço figurinos no computador, né? E aí tem a questão dos manequins. E aí eu usei o AI para fazer os manequins, né? A base, para posição da mão, não sei o que, etc. E aí quando eu fui apresentar para algumas pessoas da diretoria, elas vieram para mim e falaram assim: nossa, esse manequim parece tanto fulano, que é da ala tal, que não sei o quê. E eu achei muito engraçado isso, o fato de as pessoas começarem a se identificar com o manequim, com o rosto do manequim, que é genérico, e se virem neles, sabe? Eu achei isso muito curioso. Só para completar, como eu sou da área do design, então eu tenho muito mais contato com as inteligências artificiais, seja o Copilot, seja outras inteligências artificiais. E Mauro, ela não é boa somente para criar a imagem. Por exemplo, o Copilot, você joga lá nela que você quer referências de tal assunto. Aí ele vai te dar várias referências daquele assunto, você não precisa ficar catando milho na internet. Fala uma referência, por exemplo, de uma fantasia para jogar no Copilot aqui, só para ver alguma coisa que eu quero fazer isso aqui. Chegando na família real, não, por exemplo, que é uma coisa fácil. Gente, eu vou até pedir aqui um favor, que foi um pedido da Maria Augusta. Como a gente está numa rodada com nobres figuras do nosso desfile, do nosso espetáculo de carnaval, para um pessoal que a gente respeite um pouco esse momento, para a gente poder se escutar aqui, né? A Maria Augusta já avisou que não está ouvindo nada. Então, mas eu peço, né, com toda a educação, né? Tá difícil mesmo. E aí eu peço assim para todo mundo ter esse entendimento desse momento especial que a gente está aqui nessa tarde de sábado. Então eu vou pedir referência de fantasia da família real. Enquanto isso, Leandro ainda não usou inteligência artificial. Boa tarde a todos aí. Na verdade, assim, eu acho que todos nós vamos aqui falar sobre experiências que são experiências individuais, são experiências que são particulares, são artistas distintos, com modos distintos de enxergar o carnaval, né, com cada um com a sua maneira de pensar. Eu não acredito nessa questão da inteligência artificial, eu acho que é uma ferramenta, mas também minha opinião não pode ser muito levada em consideração, porque eu sempre brinco que sou um cara analógico. Então eu sou uma pessoa que se enrola com o controle da net. Então eu acho que não vai ser muito possível eu trabalhar com esse tipo de artigo. Mas de alguma forma, porque não é uma pergunta nova, né, a partir dessa possibilidade de criação de imagens, do nosso trabalho de produzir imagens, então qualquer pessoa hoje entra na internet e produz uma imagem a partir de recursos de inteligência artificial e de outros programas que são cada vez mais comuns, né? E eu sempre que posso vejo, né, as coisas que são criadas, e é muito curioso porque a gente fala da criação de uma inteligência artificial, mas a própria inteligência artificial se debruça numa estética e numa construção de conteúdo que é em cima daquilo que os carnavalescos, os arquitetos do carnaval carioca produziram em termos de visualidade. Então quando o Mauro fala, por exemplo, criar uma alegoria da Amazônia, o que a inteligência artificial vai resultar em termos de imagem é algo que é inspirado no trabalho do João 30, é algo que é inspirado no trabalho da Augusta, algo que é inspirado no trabalho do Mauro,
e que de alguma forma pode atender às expectativas de alguns artistas e que também podem não atender às expectativas de outros. Então acho que é um recurso que pode ser utilizado por alguns artistas que considerem que esse tipo de criação fomenta ou inspira ou possibilita algo, e isso tem a ver com a particularidade de cada um. E sobre a questão dos enredistas e tudo mais que está sendo dito, eu acho que é mais uma particularidade. Eu acho que alguns artistas gostam de trabalhar assim. A Nick falou que trabalha com historiadores, né? Outros trabalham com antropólogos, outros trabalham com jornalistas, outros trabalham com, sei lá, com uma série de possibilidades de pensamento que giram em torno da construção de um enredo e de uma narrativa. Eu gosto de pensar no carnaval como uma atividade artística. Então eu olho para o carnaval com a possibilidade de criar artisticamente algo que, embora exista uma tradição, que as coisas têm que ter uma relevância para o júri, justificada artisticamente para o júri, eu gosto de pensar do carnavalesco como o artista criador. Então eu me coloco no lugar do artista. E para a criação artística, eu acho que em algumas situações, essa ideia do cumprir a tabela da história oficial, o cumprir a tabela da antropologia, o cumprir essas tabelas, elas limitam de alguma forma o que seria a criação artística plena. Então quando você vê, por exemplo, vamos usar aqui enredos e desfiles antológicos para facilitar. Quando você vê, por exemplo, o João fazer a Lapa de Adão e Eva, não há justificativa histórica, não há justificativa antropológica, não há coerência, se levarmos em consideração a coerência acadêmica do pensamento instituído a partir da justificativa de algo. E isso não reduz em absolutamente nada a possibilidade de criação de mundos paralelos. Então eu acho que o carnavalesco, ele é também um autor de ficção. E eu acho que nesse sentido, a ficção pode abrir mão de determinados recursos que são próprios de justificativas, que nem sempre são afinadas com a ideia da carnavalização. Mas isso te traria um frio na barriga de pensar que você vai ser avaliado? Porque muitas vezes esse lugar que você fala da plenitude do artista para conceber ali, carnavalizar uma história, você tem também aquele lugar prático, né? Te dá um frio na barriga para como vai ser avaliado ou analisado esse lugar? Porque eu acho que, no meu entendimento, tá? Até quem sou eu para falar, mas eu acho o julgamento um lugar muito tóxico para o ambiente artístico num todo, né? Quanto mais a gente se envolve com isso, mais a gente tem a consciência, a convicção de que aquilo não é tão saudável, porque você tem uma série de questões minuciosas ali dentro daquele lugar que você tem que valorizar e não ficar avaliando e falando isso está certo, errado, apontando, né? Então é isso. Eu acho que isso é do jogo e todo mundo entrou aqui no jogo sabendo qual era a regra. Então nós fazemos um trabalho que vai ser julgado, que vai ser avaliado, nós conhecemos como o júri julga e nós entramos nisso sabendo que é assim, né? Desde que o carnaval é carnaval, é julgado. Então, dá um frio na barriga, porque as escolas querem resultado, a torcida quer resultado, mas o trabalho da gente está ali para ser julgado mesmo. Um ano a gente acerta, outro ano a gente erra, tem ano que a gente pensa do mesmo jeito e o jurado dá a nota máxima, tem ano que a gente continua pensando do mesmo jeito e o jurado não dá, tem ano que a gente pensa que vai dar errado e dá certo, então é uma questão de você joga o jogo. Aí vem uma questão meio de axé e mágica daquele momento, que a gente conhece muito bem, que é um inexplicável, que entra em ação. Mas vocês querem falar, né? Porque, sobre essa questão da inventibilidade dos enredos, será que hoje tem espaço para o enredo sobre o guarda-chuva? Até onde a sociedade, até onde a comunidade, a bolha do carnaval, vai conseguir entender a proposta de um enredo totalmente inventivo? Isso, de certa forma, mexe com o inconsciente, pelo menos com o meu inconsciente. Porque a gente quer devanear, a gente quer fazer coisas loucas, mas até onde essa loucura ela vai ser validada primeiro pelo filtro da escola e depois pelo filtro da bolha, da imprensa. Então, até onde
a criatividade do carnavalesco, ela é validada com o que a gente quer como resposta, né? Porque eu até brinco que fazer carnaval é como se fosse Masterchef, né? Porque a gente entrega um prato que a gente acha que é bonito, que tem conceito, mas ele tem que ser comido, né? Ele tem que ser deglutido. Então, quem vai comer não tá cheio de conceito, né? Quem vai comer só quer achar gostoso. Só que o gosto, hoje, ele está sendo taxado, né? O gosto tem um conceito atrás desse gosto, que é muito diferente, por exemplo, dos anos 80, dos anos 90. Então, até onde a criação do enredo é totalmente inventiva, pode ser levada para frente. Mas é interessante você falar, Renato, quando você puxa para anos 80 e 90, a gente não vivia esse colapso de informação que a gente vive hoje. Esse colapso de julgamentos e cancelamentos, né? Então, eu acho que o temor está muito aí. Vocês começam a lançar aí o figurino, né, as fantasias do próximo espetáculo e começam a ser avaliados, julgados e meio às vezes cancelados. Talvez esse lugar esteja tirando exatamente essa independência artística de vocês também, no momento que vocês são jogados ali dentro daquele caldeirão de avaliação. Todo mundo é avaliado e julgado, a gente está sendo avaliado e julgado aqui agora, pelo que a gente está falando, por um recorte, que amanhã isso pode se tornar uma polêmica. É o pré-julgamento para tudo, né? Voltando ao que eu falei no início, né? Quando a gente pensa no enredo, e na forma que eu penso, quando eu entro numa escola, eu tenho que entender aquela escola. Eu tenho que desenvolver um enredo, uma temática que seja essa história de ficção, porque eu acho que todo enredo que a gente acaba desenvolvendo acaba sendo um enredo de ficção, que a gente cria, a gente sempre pontua e a gente acrescenta algo que da maneira que a gente pensa plasticamente, que não está na história. Eu gosto de uma pesquisa histórica junto com um profissional para me dar um respaldo histórico, mas é claro que eu vou botar coisas que é loucura minha, que eu quero botar um pouco de loucura, um pouco de criação dentro daquela temática, dentro do enredo, porque eu acho que isso é o processo criativo nosso, do nosso papel. Não é um copia e cola de um texto que veio da internet. A gente tem que acrescentar aquilo que a gente quer, aquilo que vai dar a liga, que vai dar a graça da nossa plástica, do nosso desfile. Mas o que eu acho interessante é... Quando a gente chega numa escola, tem que ter aquela identificação e tem que ter uma identificação com a gente como artista. A gente tem que sentir a vontade para desenvolver aquele enredo. Aquele enredo tem que ser a cara da escola, tem que ser a sua cara, porque a gente estando num lugar de conforto nosso, tudo plasticamente flui melhor. Eu acho que a gente consegue agradar o público, agradar o jurado e a gente está ali satisfeito criando aquilo, a gente tem motivação. É diferente quando a gente pega um enredo, que a gente chega numa escola, de um enredo que a escola chega, é esse enredo que eu tenho esse patrocínio. Ó, tem um dinheiro maravilhoso. A gente já passou por isso, nós três aqui, quando a gente era grupo. O enredo patrocinado, aqueles enredos CEPs que a gente cansou de fazer. Então chega, a temática é essa, você tem que falar desse país, você tem que falar dessa cidade. Aí sim a gente se sente amarrado e a gente se sente engessado. Mas mesmo assim a gente conseguia, eu tô falando aqui nós três, olhando eu, Marquinhos e Mauro, que a gente já fez parte de uma comissão da Tijuca. A gente conseguiu ali, dentro daquele processo, dar a nossa liga, dar a nossa história de cada um, que é difícil trabalhar em comissão, é difícil trabalhar em dupla, é muito difícil. Qualquer um aqui, eles vão falar que é difícil. Porque a gente tem que entender, compartilhar a mente criativa de cada um, porque cada um tem a sua individualidade e tem a sua forma de pensar. Por mais próximo que seja, a gente tem que respeitar e saber respeitar a ideia do outro e às vezes chegar e aceitar e compreender que às vezes a ideia do outro é melhor que a sua. Você não tem que deixar a sua vaidade e ponderar o que você pensa, porque de repente aquela outra ideia é melhor. Mas é aquilo, eu acho que a gente tem que ter a liberdade, voltando, de mostrar e conseguir fazer um trabalho, uma agremiação, que a gente consiga criar coisas novas. A inteligência artificial, eu não usei. Não usei, porque quando ele falou que ele não sabe nem mexer no controle, eu para postar uma foto minha, alguma coisa no Instagram, eu estou perdida, eu peço ajuda. Aos universitários, sabe? Eu peço ajuda. Então eu não sei usar e eu gosto dessa coisa manual. Os meus desenhos são feitos à mão, eu gosto de desenhar. Hoje, há uns anos atrás, de uns 6 anos para cá, eu mesmo desenho. Não tem ninguém desenhando comigo, sou eu que desenho. E eu gosto desse processo porque a gente vai vestir uma fantasia, a gente vai dar uma fantasia por componente, a gente tem aqui exposto.
É tudo manual. Essa fantasia não sai impressa de uma impressora, entendeu? E a pessoa vestir. Você vai ter que criar, você tem que criar sobreposições de tecido, a gente vai ter que adereçar a placa, a gente vai ter que pregar tudo. Então eu penso, quando o meu desenho sai do papel, eu já desenho pensando, aqui vai ser esse material, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser esse tipo de ferragem. Hoje eu estou numa agremiação que eu já, antes de eu começar a desenhar, eu sento com a presidente e vejo o que eu tenho para reaproveitar. Então eu já começo a desenhar pensando nas coisas que eu vou reaproveitar. E material que eu tenho, do que eu estou pegando. Então eu acho que flui mais fácil. Eu ainda não consigo usar a inteligência artificial, eu acho que não vai me ajudar. Eu que tenho contato estudioso de inteligência artificial, eu te digo, ela não é boa para criar imagem, não é. Porque o banco de imagens dela, como o Leandro bem falou, é de trabalho já consagrado, mas não é de trabalho consagrado aqui no Brasil. Ela tem uma cara muito americanizada, muito Europa e América. Então, tudo que você criar ali vai ter aquela cara de Walt Disney, vai ter. Como tem trabalhos que a gente já tem acompanhado aí de algumas pessoas, que você olha de cara a inteligência artificial. Então você não imprime a sua identidade. Você não imprime o que você quer passar, é o que você falou. É uma coisa dura, uma coisa rígida. E nada substitui o trabalho feito à mão, a criação do carnavalesco. Eu conheci e cresci no carnaval vendo essa diversidade de coisas. E quanto ao filtro, eu sou um carnavalesco que não tô nem aí pro filtro. A gente cumpre sim uma tabela, a gente cumpre as regras de um julgamento para criar, a gente entende uma escola de samba, a gente entende a identidade daquela escola de samba, mas na hora que eu estou fazendo o meu enredo, que eu estou desenvolvendo o meu trabalho, não tem filtro. Não tem quem diga que eu sou obrigado a falar de um certo assunto ou que eu sou obrigado a seguir certa linha, não. É o meu trabalho, porque o que vai ficar eternamente, fora o título que a essência de uma escola de samba do desfile, é isso como o Leandro bem falou, é o julgamento, é a busca pelo título, mas a imagem que vai ficar perpetuada para sempre é a estética que você conseguiu imprimir do seu desfile. É a cara que você deu para sua escola, é a cara do seu componente feliz, é a cara de uma escola feliz desfilando, como a Estácio de Sá nesse carnaval que passou. Até hoje nós não ganhamos o carnaval, fomos a terceira colocada, mas estamos sendo premiados até hoje. Entendeu? E eu não segui nenhum filtro, não segui nenhuma regra. Segui meu instinto, segui essa minha paixão pelo carnaval e coloquei minha identidade junto com a identidade da escola. Entendi o que é a escola, criei um desfile para aquela escola que eu entendo, mas colocando a minha identidade, a minha tatuagem, a minha marca. Como o Leandro tem uma marca forte, tem uma tatuagem forte, quando ele chega na escola, o Mauro, como a Nick falou, né, nós crescemos ali no carnaval sobre a alcunha do Mauro, né, que o Mauro foi levado para fazer parte daquela comissão, para dar experiência para a gente, e hoje eu entendo que foi como a Nick falou que era difícil. Foi muito mais difícil para ele do que para a gente. A gente estava começando, querendo fazer, e ele já consolidado, o Mauro Quintais, a gente ficava olhando para ele assim com uma certa admiração, mas a gente com muito impetuoso querendo fazer, às vezes não ouvia o que ele dizia. Então devia ser muito difícil para ele, né, aturar, olha lá, às vezes, aturar a gente naquela condição do que a gente para ele, entendeu? E foi maravilhoso aquele tempo ali, o ensinamento que ele trouxe para a gente. Até hoje a gente chama de tio Mauro Samaraquito, que ele tem histórias maravilhosas. Fora o trabalho, Samareiro. Não, se a gente lembrar de cada coisa, estou aqui lembrando. Era vaidade. O primeiro ano de comissão foi vaidade. Eu desenho, Marquinhos, Mauro também desenha. A gente contratou o Leandro. O Leandro era nosso desenhista. Para não ter aquela... Aí hoje eu vejo, era vaidade. Não podia ser só o desenho dele nem o meu. Tinha que ser o desenho único, não foi? A gente contratou o Leandro para desenhar. No ano seguinte foi o Jorge. Olha que bobeira. Podia ser metade meu, metade dele. Qual o problema? Se pudesse voltar atrás, a gente não contratava ninguém. Vamos desenhar assim. Deixa eu esclarecer. Na verdade, o Leandro era o arte finalista. O Leandro era o arte finalista. Evidente que o Leandro, artista como ele dava um toque pessoal. Mas
profissional que ele era, na época ele estava ainda buscando seu espaço, mas era maravilhoso. Ele perguntava, será que eu posso dar uma mexidinha aqui? Será que eu posso pegar esse... Era um enredo sobre a Suíça, né? Eu posso pegar esse canivete suíço, posso botar esse chocolate meio amargo aqui? Então, a gente pode afirmar hoje que o nosso trabalho sobre o Carnaval da Suíça, que eu esqueci o nome, O Olhar Suíço de Clóvis de Bornai, né? Um conto marcado no tempo, O Olhar Suíço de Clóvis de Bornai. Então hoje eu tenho certeza que os figurinos, eu e a Nick fazíamos os esboços, rapidinho, passamos para o Leandro, e o Leandro vinha, dava aquele toquezinho. Então, muito daquele sucesso que o Leandro trouxe para a gente, o desfile em si, tem uma pitada já do Leandro, né? A mesma coisa eu posso falar do meu trabalho no Império Serrano, quando fiz o Rony Lara, que o Leandro me deu o prazer de esboçar e riscar os meus carros alegóricos. Né? Eu fazia lá os meus rabiscos, né? E o Leandro vinha, não, o que você acha disso aqui, parará. Então o que eu falo, todos esses elementos que estão ao redor do momento criativo do carnavalesco, todos esses que estão aí, toda a equipe, dependendo do artista, qualquer opinião é muito bem-vinda. Né? Eu tenho uma característica no meu trabalho, que eu já trabalho em carnaval há 40 anos. Eu faço carnaval há 40 anos sem nunca ter deixado de fazer carnaval um ano sequer. Então são 40 anos vivendo uma disputa. Isso é importante dizer. Você passa 40 anos vivendo um ano todo pensando numa disputa. É uma disputa com o teu parceiro de equipe, se você tiver uma comissão. É uma disputa com o carnavalesco que saiu da sua agremiação e você quer fazer tão bom quanto. É uma disputa com N escolas que são ao teu redor. E a mais difícil, é uma disputa com você mesmo. Porque você tem que se recriar a cada ano. Então, um carnavalesco, eu posso me citar como exemplo, um carnavalesco que consegue se sustentar. Eu, Renato Lage, Alexandre Lousada, 40 anos sendo protagonista de uma festa, é importantíssimo que ele esteja antenado. Aí eu falo, é a inteligência artificial, é o filho que vai te orientar numa pesquisa, é a busca, é o olhar. É importantíssimo o olhar. Eu, quando criei a Invenção da Amazônia, que era o olhar de Júlio Verne para uma Amazônia, foi uma maneira de eu criar uma Amazônia que nunca tinha sido contada. Uma Amazônia que foi contada pelo olhar de Júlio Verne, um escritor que nunca pisou na Amazônia. Aí, para complementar um pouco a fala do Leandro com relação aos enredistas, é nesse momento que eu crio a Invenção da Amazônia, eu trago todo o conceito, eu trago a história e entrego para o meu enredista, aí ele faz aquela pesquisa mais profunda. Qual eram as nações da época, qual eram os caminhos a serem seguidos, que tipo de personagem ribeirinho existia. Então, deixa eu até te perguntar, Mauro, porque isso a mim é uma coisa que me incomoda muito. Né? Quando a gente observa a arte que vocês praticam, eu acho que o excesso de legenda é prejudicial, muitas vezes. Né? O excesso de explicação, parece que você precisa se autoafirmar num lugar... Né, você fala em termos de... Em termos gerais, o excesso de pesquisa em todo lugar. Né? Eu acho que quando vem tudo muito explicado, explica demais, acaba enrolando às vezes um entendimento que é muito individual também. Sabe os grandes filmes que muitas vezes eles terminam sem uma conclusão e deixa você chegar àquela sua conclusão individual? E eu acho que quando a gente tenta enquadrar demais esse lugar, a gente acaba contribuindo para o engessamento. Né? Então, às vezes esse excesso de pesquisa, né? A Rosa, isso era maravilhosa, né? Roberto Zanieri fazia livros desses tratados. E isso vem se tornando muito comum, né? dentro do setor. Cada vez mais a gente precisa de explicação. A Adriana já tem 80 páginas de uma escola de samba, 90 páginas. Mas talvez seja o medo do julgamento. Exato, mas talvez, e isso engessa o processo, você não concorda? Isso é importado de São Paulo. Que é check, né? 3 para lá, 3 para cá, check, tá certo. Eu, assim, isso pode engessar,
eu não digo nem a palavra engessar, voltando, né? Eu não acho que engessar, porque engessaria se essa questão de justificar te prejudicasse no que você está apresentando visualmente. E se isso interferisse na construção do seu samba enredo. Porque eu penso muito assim, lá no desfile, ninguém tem um manual, só o jurado. Quem está assistindo, o folião, quem está lá para assistir o desfile, ele está vendo, ele tem que entender o que ele está vendo pelo que está sendo cantado, pelo que está sendo ouvido. Então, se você consegue apresentar um desfile do começo ao fim... Esse é um folião perfeito. É. Esse é um folião perfeito que está prestando atenção. Deixa eu te interromper só um minuto. Eu uso muito essa analogia. O samba enredo é a legenda do filme. O filme nós criamos, alegorias, fantasias, é o nosso filme passando. E o samba de enredo é a legenda. É através do samba de enredo que você vai entender, aquele carro ali, olha ali o lampião, olha ali o inferno. Então, essas coisas, então, o samba de enredo é importantíssimo, porque ele passa a ser a legenda do desfile que foi criado, do nosso filme. Né? Mas às vezes a gente tem, na hora de defender uma fantasia, na hora da gente explicar a nossa alegoria, a gente pensa de uma maneira, aí vem a forma escrita, vem o trabalho com o nosso historiador, com o nosso pesquisador, para que o jurado consiga compreender aquilo que está de uma maneira que seja gostosa de ser lida. Porque eu penso assim, o cara que vai ler, ele tem que gostar de ler. Aqueles textos chatos eu não gosto. Tem que ser um texto que você olha e você... Poxa, que texto gostoso de ler. Gostei de ler esse livro. Gostei de ler essa justificativa dessa fantasia. Mas às vezes a gente está tão empolgado, está tão feliz com aquilo que está fazendo, que o texto às vezes cresce muito. Sabe? O texto fica grande. É nesse ponto que eu queria pegar com a Nick. Hoje eu sou um acadêmico, né? Estou dentro da academia já há vários anos, estou aí terminando o meu doutorado, então... Eu tenho as duas experiências. Então, o que eu procuro não fazer no carnaval, que eu estou vendo muito hoje? Carnaval de escola de samba, né? São artigos acadêmicos entregues para o compositor. Uma coisa muito engessada. Mas isso é outra, isso aí, o debate anterior veio anterior. E eu tenho aí um lugar, né, que também te fala as polêmicas muitas vezes nesse setor, mas eu prefiro, às vezes, não me colocar tão à prova aqui nesse lugar, porque é muito complexo, porque o carnaval, quando era montado anos atrás, ele é audiovisual. O áudio tinha muito mais liberdade de criação e depois vinha o artístico para trazer aquilo. Não, há muitos anos tem. Então, só complementar, eu tenho essa preocupação. Como eu sou um cara que veio do carnaval, fiz o caminho inverso, né? Um profissional de carnaval que buscou a academia, né? Então eu procuro, hoje eu escrevo minha sinopse, desde que a gente se separou, eu venho, no primeiro ano eu escrevi junto com o parceiro, e já estou no 7º carnaval sozinho, 6 eu escrevo meu enredo, minha sinopse, faço minha pesquisa. Então eu procuro dar essa minha linguagem de carnaval, que eu tenho de carnaval, de rapaz suburbano, que esperava os sambas no fim de ano ser tocado, né? E toda a festa de fim de ano era regada a samba-enredo. Então eu procuro dar essa linguagem na minha sinopse e no meu enredo, para que o compositor ele tenha um bom entendimento e traga aquele samba-enredo, porque eu sou saudosista, eu gosto daquele samba-enredo, né? com cara de samba-enredo alegre. E isso se reflete, eu acho que no julgamento, e reflete na criação das obras, né? Porque, igual a Estácio de Sá, o último samba-enredo, de 13 prêmios possíveis do Rio de Janeiro, ela ganhou 10. Ela só deixou de ganhar 3 prêmios com o samba-enredo. Então eu acho que está dando certo eu dar essa cara, tentar dar essa linguagem simples, essa linguagem, não linguagem simples, mas a linguagem da ambiência do carnaval, a escrita do carnaval, né? Porque a gente, quando está na academia, a gente quer mostrar que é acadêmico, a gente senta em cima do livro da pesquisa e quer mostrar para todo mundo que a gente domina aquela pesquisa. Eu acho que tem ambientes que não precisa. Se a gente quer mostrar que domina, mostra na academia. A gente quer mostrar que domina o carnaval, então vamos mostrar como a gente domina o carnaval nas regras do carnaval. Eu acho que é isso. Eu acho que, eu vou voltar a falar, porque é uma questão que tem a ver mesmo com os interesses individuais e a maneira como cada um enxerga e pensa que pode contribuir para a apreciação disso, né? A Liga, ela promove reuniões de encontro com os jurados e tudo mais, e eu sempre que posso defendo que o jurado, e eu acho que assim,
essa coisa de julgar, né? Porque eles são jurados do desfile da escola de samba. Então eu sempre tenho a impressão de que o julgamento deveria se dar a partir do desfile. E eu acho que o desfile, por natureza, é um negócio que passa. Então ele deixa muito mais a sensação do que ele vai... O jurado tem a possibilidade, o jurado e o público, ele fica muito mais com a sensação e o envolvimento que a visualidade, que a música e que a dança pode proporcionar para ele naquele momento que ele está ali no julgamento, do que qualquer outro tipo de informação. A Nick falou a respeito da leitura, da boa leitura, né? Eu não consigo, por melhor que seja um texto, eu acho que não há texto superior do que a escola que passa. Então, muitas vezes o jurado, ele é preso a um texto que se torna cada vez maior e perde a possibilidade de apreciar aquilo que desfila. Então, quando tem reunião da Liga, eu sempre falo isso. Eu sou contra jurado receber imagem da fantasia e da alegoria do que vai desfilar. Ele tem que ver na hora o que vai desfilar, porque alguns anos atrás não existia isso. O jurado não recebia a imagem da fantasia, ele não recebia a imagem da alegoria, e no dia ele se deparava com uma fantasia e com uma alegoria, e no dia ele julgava. Esses anos resultaram em grandes carnavais. Então, assim, eu gosto de carnaval, gosto daquilo que faço, mas eu gosto muito mais de carnaval e tenho entendimento do que é o carnaval do que essa burocracia que se tornou para mim uma espécie de burocracia da festa. Então, assim, como eu gosto de carnaval, eu gosto de estudar carnaval. Então, para mim, foi super normal ler, por exemplo, as sinopses que resultaram nos grandes sambas da mocidade e as sinopses que o Renato Lage propôs para a mocidade. Se você ler a sinopse de Chuê Chuá, são 2 parágrafos e acabou. Se você ler as sinopses do Luiz Fernando Reis, são 3 parágrafos e acabou. Se você pega uma justificativa da Rosa Magalhães a respeito de fantasia, é o seguinte, aí tem lá no livro que vai para o júri, nome da fantasia, indígena com pote, justificativa da fantasia, figura indígena carregando o pote. Basta, é o suficiente, né? Nós entramos num... E na sequência, e a Rosa Magalhães era melhor ainda, porque ela tinha figura indígena 1. Na sequência ela tinha figura indígena 2. Então, assim, a figura indígena 1 era figura indígena com pote. A segunda era, que representa figura indígena com flecha. Eu não preciso escrever, eu na minha cabeça não penso que precise dizer que aquele pote foi amarelado porque foi colhido na beira do barro das margens do rio Tapajós. Acho que não tem sentido isso. É a apreciação, é a possibilidade dessa apreciação. Então eu acho agora, isso parte de quem vai chegar lá e vai propor, né? Vai propor escrever menos. Vamos, escreve menos. Porque não adianta, eu penso assim, não adianta a gente ficar resmungando, reclamando, aí todo mundo é contra. Mas na hora que manda para o júri, escreve um textão. Escreve um textinho, vamos ver o que vai ser. Eu acho que isso é uma coisa, é uma negociação. Né? Todo mundo está sabendo qual é o jogo, a gente tem que jogar. Então, assim, há algum tempo eu tento escrever menos. Não acho que esteja sendo mal avaliado porque eu estou escrevendo menos. Mas há algum tempo tem gente que está escrevendo bastante e está sendo bem avaliado. Então, acho que assim, a regra, eu não vou reclamar da regra e fazer a regra valer. Eu vou brigar para que o que eu penso também seja possível, porque eu acho bom. E é o que eu falei individual. Quem quer escrever muito, deve escrever muito, deve continuar escrevendo muito, deve continuar falando muito, deve continuar justificando muito. Mas quem quer escrever menos, não pode ser penalizado por escrever menos, porque a regra não pode ser o escrever muito. Assim como eu penso que a regra não pode ser o escrever menos. Então é individual, joga o jogo, joga com as tuas armas. Leandro, você é muito libriano, né? Não sou nem libriano. Não, mas tem um pensamento libriano, quem quer da justiça é essa, pronto, é maravilhoso. Eu acho, até falando sobre isso, essa burocratização do livro e dos enredos, isso passa muito a partir do momento em que as referências bibliográficas ficaram maiores do que a própria sinopse. A partir do momento em que
as pessoas passaram a validar um discurso de que você precisa ter tantas referências bibliográficas para que aquilo seja bom, né, ou só é bom se tiver as referências bibliográficas, você engessa, você já está engessando o julgamento, porque isso está sendo validado pelo julgamento também. Então, se você escreve pouco, o seu pouco tem que ser sucinto a ponto de vencer essa barreira. E essa barreira a gente só consegue vencer a partir do momento em que o julgamento refletir positivamente no fato de escrever pouco não ser penalizado, como escrever muito e ter bibliografia. Mas é engraçado ouvindo vocês falarem. Eu acho que a gente vive hoje um momento muito sensível desse lugar de avaliação de espetáculo, principalmente quando a gente aí vai trazer essas questões, como eu trouxe no primeiro questionamento sobre inteligência artificial. Vai se encaixotar cada vez mais as fórmulas e a coisa ficar, né, com formatos pré-estabelecidos, dizendo é essa a regra que temos que seguir, porque o julgamento é assim e aquilo. E esquecer que a base disso tudo aqui é a subjetividade, uma vez que a gente está lidando com arte. Né? Então, se a gente se perde nesse lugar, que é o artístico de verdade, que é o que você fala, eu gosto desse meu movimento criativo ali na hora que eu estou desenhando cada croquis. Cada um tem sua forma de realizar a sua prática artística. Mas eu acho que a gente tem que pensar, porque eu venho conversando muito com profissionais de São Paulo também, né? E eu vejo que a total diferença de um ambiente para outro. Porque eu enxergo muito, é uma visão minha particular. Um desfile de escola de samba só existe porque, acima de tudo, existe uma escola de samba. Né? Então a coisa mais importante dali é uma escola de samba, e artisticamente vem aquele lugar, né, que é aquela catarse, que é aquele movimento daquele desfile que vai apresentar aí o lado artístico de vocês. Então, se a gente começa a engessar isso demais, eu fico incomodado, principalmente com essa inteligência artificial, né? Desculpa, que eu acho fundamental. Desculpa interromper. Eu posso falar do Carnaval de São Paulo, eu acho que daqui da mesa foi o que mais carnavais fez em São Paulo. Muitos carnavais de São Paulo. O desfile de São Paulo, ele é tão rigoroso e tão engessado, literalmente falando, que não existe um protagonismo do artista principal, que é o carnavalesco. Eu sempre coloco isso na mesa, sempre que posso falar. Diga para mim o nome de 3 carnavalescos de São Paulo, que não sejam Jorge Freitas, Jorge Silveira e agora o Cirino. Não existe um protagonismo do carnaval, do carnavalesco, da figura do carnavalesco, aquele que detém a arte, a história, a maneira de fazer, aquele que comanda o seu barracão, aquele que contorna situações, aquele que economiza para a sua escola, aquele que trabalha igual um burro. Não existe um protagonismo em São Paulo. Por quê? Porque o protagonismo é ligado a essa coisa da matemática do desfile. É por isso que em São Paulo, os presidentes, com todo respeito a todos eles se tornam tão carnavalescos quanto. A minha mulher não gosta de usar esse paetê, eu já ouvi isso. A minha mulher não gosta de usar esse paetê. Ora, vai se fuder, pô. A sua mulher não está fazendo carnaval. Agora, o Rio de Janeiro, você consegue sim, devido a tudo isso que foi dito aqui, criar uma personalidade para a sua escola. Eu costumo dizer carnavalescos importantes que mudaram a trajetória de escolas, como por exemplo o Paulo Barros na Tijuca, que nós trabalhamos, o próprio Leandro, não porque ele está aqui, vagabundo, que é meu amigo, não tem asa dele, ele reconfigura a Mangueira. Agora, não existe exemplo maior do que os meninos da Grande Rio, que foram buscar lá no fundo aquilo que estava na cara da Grande Rio durante anos e anos, eles não viam. Então, o Rio de Janeiro dá muito mais importância, muito mais protagonismo carnavalesco por conta dessas ações. Agora, por que aqui no Rio nós podemos agir? Porque contrato o Marcos, contrato a Anitta, contrato todos que estão aqui, porque eu conheço o trabalho da Anitta. A Imperatriz contrata o Leandro, que ela sabe que ela vai dar no carnaval. A Porra da Pedra contrata o Mauro Quintais para fazer o Lunário Perpétuo, porque o Mauro Quintais tem uma identidade com a minha escola há mais de quase 30 anos. Entendeu? Então,
Eu sempre bato nessa. O Carnaval de São Paulo é lindo, maravilhoso, é grande, belo, coisa e tal, mas nunca vai ser enquanto você não der, palavra muito usada, né? Protagonismo, né? Eu vou repeti-la. O protagonismo do personagem principal do desfile. O personagem-chave do desfile não é aquele que paga, aquele que comanda, aquele que dirige, é o artista, porque é um espetáculo de audiovisual. Entendeu? Então, aquilo é que é valor, lógico. Com respeito a todos os diretores de carnaval, não preciso ficar falando isso que ninguém quer. Os presidentes, tudo isso. Né? Dar a devida importância ao seu carnavalesco, entender o seu carnavalesco, aceitar ou não, se financeiramente aquilo não vai ser, a proposta não vai ser avançada. Agora, interferir no artista, por favor, não faça. Abrir aqui o microfone do Renato. Até sobre essa questão do engessamento, né? Não sei vocês, mas por exemplo, o que vocês criaram hoje, em fevereiro, seria a mesma coisa? Não sei, para mim não. Eu acho que a arte está sempre em movimento, a arte está sempre evoluindo, você está sempre repensando sobre a arte. Então, por exemplo, você tem que colocar um desenho no livro, hoje, mas no meio do caminho, porque o olhar do carnavalesco vai muito além do que a gente pesquisa e que coloca no papel. Né? Porque a gente precisa levantar a fantasia, a gente precisa desenhar e construir um carro alegórico. Quando você está criando a fantasia, que ela levanta, que ela ganha corpo, é esse olhar sensível que às vezes você desenha uma coisa e você vê a fantasia e você altera uma cor, você altera uma forma, você altera algum detalhe da fantasia. E esse processo de construção que está sempre em andamento, ele só acaba mesmo no dia do desfile, quando você vê o conjunto todo. Porque a gente cria um carnaval, a gente faz um espetáculo e que a gente não consegue ter o conjunto todo antes. A gente só consegue ver o conjunto todo, porque assim, mesmo que você faça uma fantasia de cada, a massa é outra coisa. A massa é outra coisa. Então, quando uma fantasia vira um bloco, ela ganha outra vida. Quando esse bloco entra atrás de outro bloco, aquilo ganha um outro aspecto. Então, quando esses blocos se formam, esses quadrados se formam, e você tem os carros, a gente só consegue realmente ter essa noção no dia. Então, a arte do carnavalesco só se encerra quando o último integrante passa pela linha do final. Então, eu acho que há um engessamento nessa questão do julgamento, até pela questão do livro. Eu acho que o livro tem que ser muito mais aberto nesse sentido, porque a arte é transitória. Mas, falar artisticamente é uma coisa, mas essa questão, enfim, o desfile das escolas de samba é o único espetáculo que eu tenho conhecimento, não tem um ensaio de verdade para nada, né? Tudo é ali na hora, jogou tudo junto ao mesmo tempo e vamos embora que vai dar certo. Naquela vez, você tem a luz, você não tem nada. E eu nem entrei em detalhes com vocês, como até tinham pedido para que me roteirizaram, mas eu detesto ser roteirizado, né? E aí, quem tinha aqui para falar número de alegorias da série Ouro, falar de uma série de questões, eu falei, não, gente, é horrível. 3 alegorias, olha, Carla Brito, horrível. Já ouvi o Hugo, também horrível, 3 alegorias não dá. Né? Então, mas enfim, tiraram os tripés. Para piorar, tiraram o tripé. Então, pois é. Mas enfim, isso aí eles resolvam, você vai lá e reclama. Por favor, Mauro. Eu sempre falo isso, eu sou muito repetitivo nos meus questionamentos, nos meus posicionamentos, porque a coisa não muda muito. Mas eu queria só, diante de todos que estão aqui, deixar uma coisa bem clara. Em nenhum espetáculo, seja qual for, no mundo inteiro, existe um personagem, existe uma função como a de um carnavalesco. Em nenhum lugar do mundo você vai assistir um espetáculo que um personagem só, uma figura faz enredo, figurino, carro alegórico, ilumina, constrói, dirige, limpa, compra, entrega e ainda é assessor de imprensa, porque é o carnavalesco ou é o porta-voz da escola.
No primeiro momento que você vai entrevistar durante o desfile, aconteceu no acidente da Tijuca, o microfone, o presidente correu, o diretor de carnaval correu mais ainda, o ferreiro correu mais ainda, ninguém queria falar naquele momento, que era importantíssimo você ter o posicionamento do carnavalesco, de uma pessoa da escola para dizer, olha, agora que caiu, por conta disso, a escola está providenciando a liberação da pista, aguardando o bombeiro e a defesa civil. Ninguém falava isso, porque estava todo mundo. Entendeu? Então precisa ter isso. Então o carnavalesco, em nenhum lugar do mundo, eu tenho absoluta certeza. Augusta conhece? Cadê Augusta? Subiu? Tá atrás de você, fez a sinalização positiva para toda a sua fala. Além de todos aqui, muitos aqui, Augusta conhece todos os carnavais do mundo. E não existe nenhum lugar que a gente tenha tantas funções. E nós recebemos por uma só. Para complementar, quando nós recebemos. Verdade. Gente, eu queria deixar para vocês deixarem as palavras finais, porque a gente está agendado a terminar 15 horas. Nesse momento eu cumpro o roteiro, né, 15 horas. Então, para vocês terminarem, por favor, Renato, sua fala final. Não, eu queria dizer que é muito importante reunir os carnavalescos, porque eles precisam ser ouvidos. Estamos tratados como figuras folclóricas, estereotipados, e que nosso trabalho acontece de janeiro a março. Estamos aqui de março a fevereiro. Isso precisa ser falado, isso precisa ser entendido por todo mundo. E a gente trabalha o ano inteiro para 55 minutos ou 82 minutos. Mas para isso que hoje a Band tem um programa chamado Carnaval Sem Julgamento, que é o carnaval o ano inteiro. Leandro já teve, vocês todos estarão com a gente também nesse programa que funciona o ano inteiro, exatamente explicando esse lugar. Aline, você, palavras finais. É muita coisa que eu dei para falar, palavras... Oi, meu amigo. Então, primeiro, mais mulheres no carnaval. Mais mulheres carnavalescas, mais mulheres diretoras de carnaval, mais mulheres presidentas. É preciso, gente. É o mundo, o carnaval, por mais que a gente fale, por mais que a gente é livre de preconceito, mentira. É um mercado ainda machista. Eu ouvi muito, continuo ouvindo. Eu deixei de ser contratada por escolas por ser mulher. Fui mandada embora de escola por ser mãe. Então isso é muito triste, a gente ouvir, a gente ainda vê que existe isso. Hoje eu tô aqui, a única. Às vezes eu me sinto acuada, meu Deus do céu, eu sou a única nesse. E não posso ser, eu tenho que me expor. E eu digo, eu tô aqui, tô resistente, vou ficar, ninguém vai me tirar desse espaço, porque esse espaço é meu. Esse é espaço nosso, de nós mulheres. Que a gente luta, é aquilo que o Mauro falou. A gente compra, a gente cria, a gente desenvolve, a gente cria parte plástica, a gente adereça, a gente trepa em carro. Eu ainda cuido da minha filha, sabe? Então é difícil pra caramba. E eu digo, acredito que mais difícil pra mim, isso eu posso afirmar, tô entre a mesa de homens, é mais difícil pra mim, sim, por ser mulher, por ser mãe. Ainda tem que chegar em casa. Hoje minha filha ficou com meus pais, graças a Deus eu tenho meus pais para poder estar aqui. E tenho um marido maravilhoso que me acompanha em tudo onde eu vou. Então, eu preciso, gente, isso é um clamor, é um apelo. Eu preciso de mais mulheres, eu quero dar a mão a todas e nós nos abraçarmos e eu poder amanhã, futuramente, ver jovens fazendo esse meu ofício, fazendo o que eu faço, fazendo o que eu vejo a minha presidente da escola, que hoje eu estou arranco, faz, a filha dela faz, a secretária nossa, que é nossa secretária, nossa marketing, nossa fotógrafa, é nossa maquiadora. Então, hoje eu estou muito feliz, estou numa escola que a gente não tem dinheiro, a gente não tem grana para nada. Vou falar a verdade, mas ela tá aqui, ela sabe disso. Mas a gente tem essa união, a gente dá as mãos e a gente vence, a gente está lutando, a gente está conseguindo fazer. Então, acho que hoje o meu apelo é isso, cara, é preciso mais mulheres no carnaval. Posso, claro, acrescentando a fala da Anitta, que eu apoio totalmente, é sempre importante quando se fala em mulheres de carnaval, Anitta,
lembrar de Rosa Magalhães. Sempre. Rosa Magalhães é o ícone, o exemplo que vocês têm que carregar durante toda a trajetória de vocês. Nunca esqueçam de Rosa Magalhães. Rosa Magalhães e Maria Augusta, que está aqui. As duas grandes ícones, ídola, e você sempre lembrado. Tem um nome também que eu queria lembrar, né, Augusta? Lícia Lacerda. Lícia Lacerda, outro grande nome. Engraçado, houve um retrocesso disso nesse setor. Hoje a gente avança em alguns setores, por exemplo, tá? Lília Rabelo, Márcia Laje, a única do grupo especial, assim como a Nick é a única da série Ouro. Mas hoje a gente avança no sentido, a série Ouro mesmo hoje tem, pela primeira vez na história, já vai completar 3 anos, a Carla Brito como a primeira diretora de carnaval, mulher, aí à frente, dirigindo o carnaval de uma série, moradora do Morro da Formiga, então é uma mulher que tem autoridade para falar desse lugar. Só ex-passista de Salgueiro, ela adora falar que era das 10 mais, cadê minha 10 mais ali? E, enfim, a gente hoje, na própria Liga, hoje temos 3 mulheres, né? A Rafaela, a Evelyn e a Natália, as 3 compondo lá a direção também da Liga. Então, se avança num lugar, mas a gente retrocedeu num outro, e a sua fala para se tornar referência para mulheres que tenham, assim, essa vontade, esse lugar para pertencer, é muito importante. É muito bom você estar aqui com a gente. Finalizar. De cultura e social, mas é porque a Carla Brito ocupa a minha cabeça num grau, né? Porque aí ela até de cultura e social, tá bom, obrigado, tá? Vamos lá. Marcos. Serei breve, né? Porque a gente já estourou todos os tempos aqui. Mas carnaval é isso. É como o Leandro falou. Cada um tem sua identidade, cada um tem sua forma de fazer. E o carnaval, ele cresceu assim, foi criado assim. Eu vi o carnaval assim, com essa mistura de carnavalistas acadêmicos, não acadêmicos, autodidatas, e cada um trazendo sua obra, sua arte, cada um com sua fala, né? E é como o Mauro falou, é uma figura muito importante que a Nick falou. Importantíssima para uma escola de samba, porque não desfazendo do trabalho que é feito nas outras áreas, mas o carnavalesco muda a cara da escola de samba. Visto o trabalho que o Leandro fez na Mangueira, visto o trabalho que o Leandro está fazendo agora na Imperatriz Leopoldinense, a gente vê uma Imperatriz Leopoldinense com uma comunidade aguerrida, alegre, feliz. Os trabalhos que os meninos fizeram lá na Grande Rio, né, uma escola elitizada. Hoje a Grande Rio é vista e é enxergada como uma escola de comunidade com peso, né? Esse trabalho bonito que a Nick vem fazendo no arranco do Engenho de Dentro, que ela vem fazendo agora, trazendo o arranco para a mídia, com trabalhos bonitos que ela está fazendo lá, na apresentação de suas fantasias, o trabalho inovador, da forma dela, mesmo sem dinheiro, ela está ali se movimentando e trabalhando com as armas que ela tem, para dar evidência à escola dela e ao trabalho que ela está levando para aquela escola. E é isso. E que tenha mais carnavalescas, mulheres, muito mais, carnavalescos pretos, carnavalescos pobres, carnavalescos brancos, carnavalescos e carnavalescas artistas que amam o carnaval e que se proponham a entregar a sua arte nas escolas de samba com muito amor. Vamos, Leandro. Gente, eu só quero agradecer mesmo o convite, a oportunidade de estar aqui com meus amigos. É uma alegria fazer parte dessa geração, é uma alegria ter a Nick com essa bandeira que um dia já esteve na mão da Augusta, passou pela mão da Rosa, passou pela mão de tão poucas mulheres, mas é uma alegria para mim fazer parte da sua geração, da geração de você, a carnavalista mulher que milita por isso. É uma alegria estar aqui com o Renato, alguém que já trabalhamos juntos, que estou vendo crescer. Marquinhos, é uma alegria imensa estar aqui, o seu convite. Eu achei que era um convite da Liga RJ, mas eu soube que tem uma coisa de universidade, sei lá também. Então agradecer o convite, mas eu não podia deixar de registrar aqui também, e eu sempre que eu posso faço isso, porque tem uma rapaziada que caminhou muito para que a gente pudesse estar correndo agora. E
toda vez que eu tenho a oportunidade de celebrar figuras que são referências, como todo mundo sabe da minha admiração pelo trabalho do Renato Lage, da minha admiração pelo trabalho da Rosa, pelo trabalho da Augusta, não sei se deixei claro publicamente mais de uma vez a minha admiração pelo trabalho do Mauro. Já tive a oportunidade de falar para ele uma vez isso lá na Avenida, e vou aproveitar esse espaço para poder reafirmar isso, né? Porque o Mauro estava aqui falando a respeito de estar há 40 anos se firmando, de estar nesse lugar, de estar dando carnaval, e o quanto isso é difícil. Eu imagino que seja durante muito tempo estar nesse lugar seja difícil, sobretudo por causa do julgamento, nem sempre a vitória vem. Isso nós já conversamos, nos coloca às vezes em lugares de uma certa tristeza ou de possível melancolia. Mas não sei se isso é importante para você, mas acho que uma das suas grandes vitórias, talvez uma das maiores vitórias que artistas da sua grandeza podem deixar, é saber que jovens como nós, e posso falar por mim, já falei para você, quando sento numa mesa para pensar o carnaval que farei daqui a alguns meses, ou o carnaval que farei no futuro, quando eu penso que fiz algo bom, eu penso que fiz algo parecido com o que gente como você faz. Então, é uma alegria imensa estar do seu lado poder fazer isso, tá bom? Bem, diante desse depoimento aqui do Leandro, que é sem dúvida um perigo, uma referência, eu fico lisonjeado, eu agradeço muito, agradeço ao Bruno por ter promovido esse bate-papo e deixando claro como o Carnaval do Rio é diverso. Ele muda muito, muda para melhor, muda para pior. Então, esse tipo de encontro, para que ele possa cada vez mais explicar detalhadamente como funciona a maior festa popular do mundo. Porque muitos cariocas desconhecem totalmente a mecânica do carnaval. Então, mais uma vez, eu agradeço. Sem palavras com relação ao Leandro, eu acho que ele exagera um pouco quando fala isso. Mas, enfim, estou grato, muito grato. Pena que não deu para captar o seu olhar na hora que ele estava falando, foi bonito. Eu queria ter captado, queria que tivesse uma câmera aqui. Mas deu para notar. Gente, olha, muito obrigado. Mais uma vez agradecer Renato, Nick, Marcos, Leandro, Mauro. Agradecer ao Baródromo, a Liga RJ Série Ouro, né? E agradecer a Band também por ser parceira nesse evento. Obrigado, gente.